Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula, atendendo uma sugestão de uma ex-aluna minha, Bruna, por sinal ótima aluna quando estudava, que está cursando à distância matemática, eu vou publicar uma série de videoaulas falando sobre funções. E a primeira delas, eu vou estar falando de domínio, contradomínio e imagem de uma função. O que seria o domínio de uma função? Vamos pegar aqui um exemplo. Seja a função f de a em b, em que a igual a 1, 4, 9 e b igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e definida pela regra de correspondência f de x igual a raiz quadrada de x. Olha, essas informações aqui são um tanto complexas, mas é preciso estar atento ao seguinte. Uma função, ela tem duas partes. Ela é a relação entre duas partes, né? O f de x geralmente é representado por y em gráficos cartesianos e o x ele é sempre com base no eixo x no gráfico cartesiano. Quando a gente trabalha com diagramas, a gente pode também optar pelo a e o b. O que significa isso? O a é o primeiro que aparece aqui no caso, o b é o segundo, e aqui em relação à função, o x é o primeiro e o y é o segundo, ou seja, o x é o primeiro e o f de x é o segundo. Vamos pegar aqui esse exemplo e determinar o domínio, o contradomínio e a imagem dessa função de forma que cada número do conjunto A tenha a raiz quadrada em B. Então aqui a gente já tem a regra do jogo, a fórmula, e a gente vai estar olhando, vai estar relacionando esses elementos do conjunto A com o conjunto B conforme essa regra, conforme essa fórmula. Vamos aqui construir um diagrama para colocar esses elementos. No conjunto A a gente vai colocar o 1, o 4 e o 9, e no conjunto B a gente vai colocar aqui em verde os números, os elementos de 1 a 9, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E relacionar esses elementos conforme essa fórmula, de maneira que o f de x, esse conjunto B, seja igual à raiz quadrada do x, desse elemento que está no conjunto A. Inicialmente, a gente sabe que 1 é raiz quadrada de 1. Então, relacionemos aqui 1 com 1. A gente sabe também que o 2 é raiz quadrada de 4. Olha, se eu colocar o x aqui nessa raiz, o f de x vai ser 2. Se eu colocar o 9 no lugar do x aqui, o f de x vai ser o quê? Vai ser 3. Então, eu relacionei alguns elementos do conjunto A com alguns elementos do conjunto B. E o que é necessário para que se tenha uma função? Que para cada elemento desse conjunto A, o conjunto X, tenha um correspondente no conjunto Y, ou no conjunto f de x, ok? Ou no conjunto B. Pode sobrar elementos aqui no conjunto B? Sim. Pode sobrar elementos aqui no conjunto A sem se relacionar com o conjunto B? Não, porque senão não seria uma função, seria apenas uma relação. Agora, o que é o domínio dessa função? Domínio, quem manda, quem determina, por exemplo, aqui quem está flechando é o conjunto A. Então, o domínio da função é 1, 4 e 9. E o que seria a imagem? Até fiz um desenho aqui, olha. Imagem tem a ver com imagem de luz mesmo. Se o Sol projeta uma imagem nesse homem aqui, ela vai estar no solo conforme o domínio desse homem. Se ele ficar em pé, a sombra é uma, a imagem é uma. Se ele se deitar, a sombra vai ser outra. Ou se ele ficar de cócoras, né, a sombra vai mudar o formato. Então, quem manda, quem domina, aqui no caso 1, 4, 9. Quem recebe a imagem, quem é flechado aqui, 1, 2 e 3, que é a imagem. Então, a imagem da função 1, 2 e 3, onde as flechinhas estão chegando. E agora nós vamos ao contradomínio. O que é contradomínio? Contradomínio é o conjunto de todos os elementos que estão aqui nesse conjunto B. É como se eu pegasse todo o chão aqui, a imagem do homem, mais o resto. Então, isso é o contradomínio. São os elementos de 1 a 9. Esse contradomínio compreende todos os elementos desse conjunto B, os que estão relacionando com o conjunto A e os que não estão relacionando com o conjunto A também, ok? E agora que eu já falei um pouco sobre
domínio, contradomínio e imagem, eu trouxe para você aqui um problema que caiu na Universidade Federal do Pará, que diz: sejam os conjuntos A igual a 1 e 2 e B igual a 0, 1 e 2. Qual das afirmativas abaixo é verdadeira? Então, f de x igual a 2x é uma função de A em B. Vamos ver. O A, que é composto pelos elementos 1 e 2, está aqui, e o B, que é composto pelos elementos 0, 1 e 2, está aqui. E vamos seguir essa regra, essa fórmula, de forma que o f de x, esse segundo conjunto, o elemento dele seja igual ao dobro do primeiro conjunto, que é o x. Sempre assim, no alfabeto o x vem antes que o y, x é o primeiro, f de x é o segundo. Seguindo essa regra, aqui nós podemos ligar o 1 no 2. Por quê? Porque o conjunto f de x, o segundo, é igual ao dobro do primeiro. Beleza. Porém, não tem nenhuma ligação para esse 2, porque, olha, 1 ligou no seu dobro, que é 2. 2 ligaria no seu dobro, que é 4. Então, não tendo 4, não tem função. É preciso, para que haja uma função, que cada um desses elementos seja relacionado a um outro elemento lá no outro conjunto. Analisando a segunda afirmação, que f de x é igual a x mais 1, então vamos pegar aqui o f de x. Se a gente pegar o 2, ele dá certo, porque 2 é igual a 1 mais 1. O x aqui é 1. 1 mais 1 vira 2. Então, para esse elemento, beleza. Agora, e para esse elemento? 2 mais 1. Se eu colocar o 2 no lugar de x, 2 mais 1 dá 3. Onde está o 3? Não está. Então, também não é uma função. Agora, vamos para a afirmação da letra C, que diz que f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. E que é uma função de A em B. Então, vamos ver. X ao quadrado, se eu pegar esse 1, 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 2, vai dar o quê? 1 ao quadrado é o mesmo, 3 negativo e 2. 2 mais 1, 3, menos 3, 0. Eu posso ligar esse 1 ao 0. Ótimo. Se eu fizer o mesmo com 2, substituir aqui o x por 2 vai dar 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 2, que é 4, menos 6, mais 2. 4 mais 2, 6 menos 6, 0. Ótimo, achei um correspondente aqui para se relacionar com esse 2. Não importa se tem dois elementos aqui do conjunto x, do conjunto A, ligados a um só do conjunto B, do conjunto f de x. O que importa é que para cada elemento do conjunto A tem que haver um correspondente no conjunto B. Então, essa é a afirmação verdadeira. Até vou provar que essas são falsas. Olha, primeiro, porque diz que x tem que relacionar com x ao quadrado menos x e que é uma função de B em A. Então, ela acontece ao contrário. Então, se eu pegar o elemento de B, 0 ao quadrado menos 0, olha, conforme propõe aqui, porque eu estou fazendo o contrário, que é uma função de B em A. Vai dar 0 ao quadrado é 0, menos 0, 0. E aí, eu posso ligar esse 0 a algum 0 que não posso, que é de B em A. Começo de B para o A. Então, está incorreto. A última afirmação que diz que f de x tem que ser igual a x menos 1 e que é uma função de B em A, ou seja, começando do B para o A. Então, vou pegar aqui esse elemento do B, que é o 0, substituir no lugar do x, 0 menos 1, que dá menos 1. Mas, como ligar 0 a menos 1 se não tem menos 1 no conjunto A? Então, não tem função. Então, a única afirmação correta é a letra C, que diz que é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, função de A e B. Então, se eu pegar aqui 1 ao quadrado mais 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 3, 0. Posso ligar o 1 no 0. Se eu pegar o 2, 2 ao quadrado dá 4. Mais 2, 6. Menos 6, 0. Eu posso ligar o 2 no 0. Então, essa é a função que corresponde à pergunta: qual das afirmativas abaixo é verdadeira? Então, a verdadeira é a letra C de continue com a gente aí nas próximas videoaulas, porque essa é só a primeira. E na próxima videoaula eu vou estar resolvendo um exemplo bacaninha aí sobre domínio, contradomínio e imagem, ok? Não deixe de assistir. Espero que você tenha gostado da videoaula e eu aguardo para a próxima. Curte aí!